Reflexão do dia. Reflexão do dia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, na reflexão do dia, sobre um tema chamado ideologias dentro das Sagradas Escrituras, ou ideologias dentro da perspectiva escriturística, eu poderia dizer assim também, né? Ou politização da escritura, ou vários outros nomes, a gente poderia colocar outras nomenclaturas, né? E essa perspectiva ela é perigosa por quê? Aqui no Brasil, em especial, claro, em outros países também, na América Latina, em outros locais, além da América Latina, já há algum tempo, a gente poderia fazer um rastreio anterior, bem antes do que essas últimas décadas, porque o próprio Scott Hahn e o Benjamin Wilker escreveram um livro chamado A Politização das Sagradas Escrituras ou Politização da Bíblia, dependendo da tradução que pode ser feita. É um livro bem volumoso, de quase 1000 páginas, onde ele vai abordar isso e fazer um rastreio sobre esse tema séculos atrás, muitos séculos atrás, até antes do protestantismo existir. Mas eu vou trazer mais por uma questão, uma ideologia partidária que é perigosa, que tem acontecido já há décadas, em especial no Brasil. Esse esquerdismo católico que a gente percebe, né? A teologia da libertação geralmente tem utilizado ao longo dessas décadas a escritura ao seu bel prazer. Como? Pega um texto bíblico, subverte o sentido, às vezes usando termos bonitos, termos que são próprios da tradição da igreja, termos conhecidos do povo, e ressignificam e dão um sentido revolucionário e um sentido político, no sentido ruim, não no sentido correto do termo, para usar isso para a revolução. Eu vou já explicar cada vez melhor para vocês entenderem. E isso é muito perigoso, porque a escritura não foi feita, não foi inspirada neste sentido. Embora alguns possam rasgar as vestes e dizer: não, mas a escritura tem um contexto socioeconômico, político-cultural. Claro que tem, eu não estou negando isso. Em momento nenhum eu falei que também não tem isso. Mas isso não é o principal, não é a essência da revelação. Então, quando nós olhamos para o que tem acontecido ao longo dessas décadas, por exemplo, o nome pobre na Bíblia, né? As pessoas usam o pobre para dizer que o pobre é só o pobre material. Só que na perspectiva da teologia da libertação, quem é o pobre? É só aquele pobre que é revoltado contra os ricos. É tanto quando você vai para encontros onde tem textos, onde vai meditar sobre a questão da pobreza e tudo mais, sempre é fomentada uma revolta do pobre contra o rico. O rico é mau e o pobre é bom. O rico é o opressor e o pobre é o oprimido. E a realidade nem sempre é assim. Existem ricos ruins, existem ricos que têm um coração bom. Existem pobres materialmente que são ótimos,
Existem pobres materialmente que são péssimos. Então não é tão fácil dizer quem tem muito dinheiro é o opressor e quem tem pouco dinheiro é o oprimido. Não é simples assim. Então a gente tem que ter cuidado, porque coloca-se uma revolta, uma briga de alguém contra alguém. Essa é a mentalidade marxista de Karl Marx que penetra dentro, infelizmente, dessa mentalidade que vai também sendo recebida por aqueles que pensam de uma forma revolucionária dentro dessa teologia da libertação de cunho marxista, né? Por exemplo, pega-se um texto bíblico onde se fala de paz, onde se fala de mansidão, onde se fala de ternura, de amor, e começa a se usar esses textos bíblicos para dizer o seguinte: olha, Jesus, ele é contra o discurso de ódio. Jesus, ele é contra o porte de armas. Jesus, aí pega aquele texto bíblico onde Jesus, quando São Pedro, ele corta a orelha daquele soldado e Jesus manda Pedro guardar a espada. E eu só, olha, Jesus é contra as armas, mandou Pedro guardar a espada. Então Jesus é contra andar com armas. E começa a usar esse texto e vários outros para dizer que Jesus é contra a arma. Esse é um exemplo, certo? Outro exemplo é Jesus, ele comia com os pecadores. Aí a pessoa começa a usar esse texto bíblico para dizer que a gente tem que acolher na igreja os pecadores. E a pessoa usa esse texto de acolher os pecadores para aprovar o pecado dos pecadores. Porque quando Jesus andava com os pecadores e comia com eles, os pecadores se convertiam. Os pecadores não ficavam conformados com seus pecados. Claro que alguns fechavam o coração. Uns demoravam mais a se converter, outros demoravam menos. Mas havia uma reação. Um processo de acolhimento, fechamento, mas havia. Mas essa linha que vai existindo revolucionária, qual é? Não. Nós somos da turma do amor. Mas que amor é esse aonde eu não penso que o meu irmão tem uma alma? Que amor é esse que eu não penso na salvação do meu irmão? Eu só penso no bem-estar aqui e agora. Não, a gente tem que pregar o amor. Sim, o amor. Mas é um amor que é sobrenatural, que se preocupa também com a salvação do outro. Você ama sua mãe? Sem dúvida você ama. Qual é a maior prova de amor que se dá pela sua mãe? É lutar, é desejar que ela vá para onde? Para o céu, sim ou não? É óbvio. Jesus já fez isso na cruz por ela. Mas você, como filho, deve também desejar isso para sua mãe. Colaborar com isso. Não é apenas um sentimento. A teologia da libertação também, ela acusa muito a renovação carismática de um sentimentalismo. Infelizmente, em partes tem razões, não tem razão total, mas tem razões. Mas acaba também entrando no sentimentalismo. E isso é muito perigoso. Então a Escritura, meu irmão, que me escuta pelo rádio, me escuta pelo YouTube, ela não foi feita para brigas políticas. Por exemplo, há um outro perigo também. Um lado é a galera da esquerda, que se diz esquerda católica.
do outro lado é a direita católica. Não existe esquerda católica e direita católica. O que existe é católico. Um pega o texto bíblico para dizer que Jesus mandou guardar a espada. Então, Jesus é contra o porte de armas. Aí o outro diz, não, mas ele não mandou jogar fora a espada. Mandou só guardar. Então ele é a favor. Aí você começa a pegar um texto bíblico para interpretar segundo a sua ideologia, segundo a sua mentalidade. Enquanto o texto bíblico precisa ser feito uma exegese séria, e não apaixonada, e não confusa, e não enviesada. Aí a galera que é de esquerda pega um texto bíblico e começa a criar uma confusão no texto bíblico, que tem criado já há décadas no Brasil. E começa a transformar, às vezes, a homilia em um palanque político. E fizeram isso e fazem há décadas no Brasil. Transformam as novenas, transformam os momentos, às vezes, de orações quaresmais, em quê? Em discursos políticos. Onde a pessoa, no lugar de sair daquele encontro desejando ser santo, se converter, arrependido, se confessar, mudar de vida, pedir perdão a alguém, reconhecer que é um miserável, sai revoltado contra não sei quem, com raiva não sei de quem, culpando o outro. Peraí, você foi para um encontro de oração ou você foi para um encontro de confusão? Eles são muito espertos. Aí usam como palanque político o quê? Muitas vezes catequese, locais onde são encontros, centros culturais, universidades, escolas e muito mais. Só que numa linguagem inteligente, entre aspas. Só para os desavisados que caem nisso, né? E a maioria, 99,9% é desavisado. Todo mundo fica, oh, é mesmo, é assim. Ninguém percebe as armadilhas da linguagem. Afinal de contas, todos nós abandonamos o português, né? O Paulo Freire é o herói nacional. A gente pouco está ligando para cultura, para outras coisas. A gente tem até raiva, se alguém for uma pessoa mais culta. Então isso tem acontecido. E é preocupante demais. E quando vem alguém que vai ensinar a doutrina, o que acontece? Essa pessoa, ela é cruel, ela é radical, é um doido, é um exagerado, é uma pessoa da idade média, é um desequilibrado. Não escute essa pessoa. Só que eu quero fazer também um alerta. Uma pessoa que também é de um outro espectro político não pode fazer a mesma coisa com a Escritura, não. Não, esse texto está falando contra as feministas ou a favor? Não, filho, nem está falando contra nem a favor. Ele está falando sobre outra coisa. Você não pode pegar um texto bíblico e transformar ele num texto partidário. Ah, esse texto bíblico, ele está falando de quem? Esse texto está falando do PT ou do PL? De nenhum dos dois, filho. Está falando de Jesus. Vamos deixar de doidice? A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Porque é o que nós percebemos nos grupos do WhatsApp. As pessoas com boas intenções, com o coração cheio de Deus às vezes, mas às vezes vão cair na mesma armadilha da esquerda. Começam a interpretar a Bíblia de forma subjetivista, confusa e sem noção. Com muita boa intenção e acha que descobriu a roda.
Claro que isso que eu estou falando incomoda também os dois lados, viu? E eu não estou preocupado em incomodar ninguém. Eu estou querendo dizer que a Bíblia não é um brinquedo, viu? Para você, de um lado e de outro, ficar usando para ficar igual a metralhadorazinha. Um pá, aí o outro pá. Não é brinquedo nas suas mãos a Escritura, nem a frase dos santos. Há pessoas que sequer nunca abriram a Bíblia, nunca pegaram um livro de um santo, nunca pegaram um catecismo. Mas em tempos como esse, por exemplo, como esse ano que vai ser, um ano de política, vão começar a citar frases fora do contexto, frases de papas, frases de santos, frases, pensamentos bíblicos, e misturar tudo. Cuidado com essas pessoas. Cuidado também com essas pessoas que se intitulam católicas e vejam a vida delas, se de fato são católicas. Se elas vão à missa, se elas confessam, se elas têm valores, se de fato elas são contra o aborto, se elas são contra as ideologias de gênero e outras ideologias, ou são apenas aproveitadores do momento, né? Não, agora eu sou o tal, né? Devemos amar as pessoas, devemos respeitar as pessoas, devemos ter compaixão das pessoas, devemos, de forma alguma, ser alguém que fica marcando alguém. Ah, eu não gosto de fulano porque ele tem essa opinião. Não, não é questão de gostar ou não gostar. A verdade é a verdade, independente de você gostar ou não, independente que eu goste ou não. É a verdade. Se eu tenho um amigo e ele falar uma inverdade para mim, eu digo, não, filho, eu sou teu amigo, mas isso aqui está errado. Óbvio que está errado. Tu vai continuar sendo meu amigo. Mas eu não vou dizer que está certo só porque tu é meu amigo. Se você quiser ficar com raiva de mim, paciência, perdão. Só que claro que nós temos que ter um jeito de falar com as pessoas. A gente não pode ser um cavalo, né? Só dando coice nos outros. Também a gente precisa ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente vai falar sobre um assunto e a gente só chega dando patada. Cuidado. A Escritura, ela precisa ser ensinada com mansidão. Quando eu falo mansidão, não é com frescurite, mas é como quem deseja o céu para o outro. Então, nesse tempo, meus queridos irmãos, cuidado. Eu percebo que muitos irmãos, até bem intencionados, eles ficam muito confusos. Eu recebo no WhatsApp muitos irmãos perguntando, ó Zé, eu escutei isso aqui. Aí eu fui perguntar para outra pessoa e disseram assim, eu estou confusozinho. É normal que fique confuso. Porque não tem quem ensine. Ninguém está ensinado, só fica blá, 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 blá. Não ensina as coisas concretas. A gente precisa ensinar de forma clara às pessoas. Clara. Não de forma confusa. A ambiguidade, a falta de clareza, deixa os fiéis, os leigos, atirando para todos os lados. Então vamos rezar pelos nossos sacerdotes, para que sejam homens retos, santos. Você não precisa estar brigando com o padre da sua paróquia, não. Reze por ele, jejue por ele, converse com ele humildemente. Se você vê ele ensinando coisas contrárias à fé, humildemente se aproxime dele. Se ele não quiser te ouvir, paciência, né? Mas também saiba chegar como gente, não chegue de forma arrogante. Porém, não seja aquela pessoa que não conhece a sua fé, porque tem pessoas que querem corrigir às vezes um padre e chega de forma arrogante. Isso é errado. Padre, eu vim lhe corrigir. Que história é essa? Deixa de ser arrogante. Tenha respeito. É o seu pai espiritual, é o seu pastor. Tenha respeito. E às vezes a pessoa vai corrigir e não é nem corrigir. A pessoa vai corrigir e ela nem sabe o que está falando. A pessoa que vai corrigir. Ela nem leu o documento, nem leu aquela encíclica, nem leu a exortação apostólica, nem sabe o que está dizendo. Só ouviu um bocado de boato na internet. Meu filho, você tem que saber o que está falando.
Como é que você vai corrigir alguém, ensinar, perguntar, debater algo se você nem se aprofundou naquilo? Isso é vergonhoso. Vamos criar juízo, né? A gente tem que parar de ser superficial. A Escritura nos convida a uma vida profunda. Então lembre, que eu quero deixar bem claro aqui para nós, a Escritura não foi feita para você dizer que isso está apoiando a sua ideologia de esquerda. Não, aqui está apoiando o feminismo. Aí tem a teologia feminista. E é só o que tem a livro hoje. Vai para as editoras lá em Fortaleza. Teologia feminista. Teologia das letrinhas. Teologia não sei o que mais. E haja teologias. Não, filho. A Escritura não foi feita para isso. Alguém vai proibir fazer isso? Não. Mas a Escritura não foi feita para isso não, viu? De forma nenhuma. Nunca. Agora pronto, agora teologia de direita, teologia conservadora, Não, que história é essa? Teologia é teologia. Teologia revolucionária, teologia ultraconservadora. Que história é essa? Teologia é teologia. Meu Deus, aonde nós chegamos? Que loucura. Peçamos ao Senhor nesse tempo uma serenidade. Eu vou continuar falando sobre esse assunto em vários outros vídeos. Eu vou trazer documentos da igreja para falar um pouco sobre o método histórico crítico, a forma de ler a Escritura. Eu vou trazer documentos dos papas, vou trazer o catecismo. A gente vai aprofundar isso. Esse ano a gente vai mergulhar nisso. A gente não vai deixar isso aqui correr frouxo, não. Não é que eu sou o dono da verdade, nem quero ser-lo. A verdade é Jesus. Mas a gente não pode se comportar como um monte de louco. Nós não podemos fazer isso. Que o Senhor nos conceda graça nesse tempo da sobriedade. Convertei no Senhor e dai-nos a graça da serenidade e da sobriedade nesse tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.